está começando o Espaço I, o programa do CONFEA, o Conselho Federal da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia. Hoje vamos falar sobre o ensino técnico no Brasil. A nossa convidada é a presidente da Associação Brasileira do Ensino Técnico Industrial, Margarete dos Santos. Olá, Margarete, muito obrigada pela sua presença. Vamos começar falando sobre o histórico do ensino técnico. Quando e como surgiu a atividade no país? Delícia, quero dar minha boa tarde para todo mundo, aos internautas, e agradecer ao presidente Marcos Túlio, ao senhor Aloysio da Assessoria de Comunicação pelo convite, e a você aqui por dar essa oportunidade de falar do ensino técnico brasileiro, que começou lá em 1909, com as escolas de artífices que foram instaladas aqui no Brasil pelo então presidente Nilo Peçanha. Então foi assim que começou. O ensino técnico ele tem um marco histórico que vai fazer 100 anos agora este ano, mas existem escolas mais antigas, por exemplo a de Parobé, no Rio Grande do Sul, tem mais de 100 anos. Então, historicamente nós consideramos esse decreto do presidente Nilo Peçanha, mas a gente sabe que tem registros de escolas mais antigas no Brasil. A gente tem comentários de estudantes, vamos assistir? Vamos. Oi, meu nome é Érica e acho o ensino técnico legal, é uma possibilidade de profissionalização, é mais rápido, é um tipo de estudo, de ensino que as empresas estão pedindo agora. Eu não faço porque a minha área, a área que eu quero, ensino técnico eu acho que não entra, não cabe, eu faço economia. Mas para quem faz área de tecnologia, eu acho que é uma ótima. Meu nome é Hugo. Bom, ensino técnico tem várias vantagens, né? Você não tem aquele compromisso todo que existe em uma graduação e você acaba saindo com um título de graduado, de bacharel, né? Então, por ser uma coisa mais curta, eu acho que é bem mais fácil, simples, né, diria, do que uma graduação inteira. Bom, eu até pensei em fazer, mas eu tive alguns problemas, assim, eu fiquei em dúvida se realmente valia na época, que eu não pesquisei direito, mas eu faria, porque é uma coisa mais simples, mais fácil de terminar. Meu nome é Suelen, eu tenho 19 anos, sou estudante de Direito, e eu acho que o ensino técnico é importante, é vantajoso por ser mais em conta, em vista dos cursos superiores, e mais rápido também. Mas na minha área eu acho que não seria tão vantajoso, porque hoje em dia ainda não é tão reconhecido, né, na minha área. Margarete, ainda há muita dúvida assim, sobre o ensino técnico, né? Algumas pessoas acham que é mais fácil. É isso mesmo? Melissa, tem uma questão assim muito interessante, não só no Brasil, mas nos países da América Latina, em que há uma cultura de que apenas o ensino superior ele é valorizado. Todo mundo quer ver o filho no ensino superior, isso é importante, isso que seria uma carreira promissora, né? E se esquece que o ensino técnico é tão importante quanto. Nos países europeus há uma valorização muito maior para o ensino técnico do que para o ensino universitário. A gente tem até um dado aqui. Sim. Na Alemanha, a proporção é de 50% dos estudantes, sim. Argentina 25%, Chile 35% e Espanha 30%. E aqui no Brasil, somente 10% dos estudantes optam por um curso técnico, segundo o Ministério de Educação. Verdade, esse dado é real e isso cria um problema enorme. Por que nós temos esse apagão aqui da mão de obra no Brasil? Tão falado, né, e tão discutido aqui em vários eventos que nós participamos, exatamente por essa proporção da formação técnica. O técnico, ele é um profissional transformador, que transforma conhecimento e transforma a sociedade, mas muitas vezes não é reconhecido, infelizmente, né? Mas eu penso que nós, da Associação Brasileira do Ensino Técnico, do Movimento Sindical dos Técnicos, estamos trabalhando para mudar isso, para mudar essa cultura das pessoas e valorizar a formação técnica, sim, que o ensino técnico, principalmente o industrial, que é regulamentado pela Lei 5524 e pelo seu Decreto 90.922, tem um amparo legal, está reconhecido, então precisa ser valorizado. O técnico, ele é um ser que transforma. Eu digo que quem opta por fazer um curso técnico optou por ser transformador, e não um ser assim que não quer
se envolver com as questões sociais. Então, quem faz só ensino médio é um ser mais passivo, no meu ponto de vista. Agora, quem opta por um ensino técnico quer ser um agente de transformação social. Essa é a minha visão. A gente foi até as ruas ver também o que os estudantes querem perguntar para você. Vamos assistir? Vamos. Olá, meu nome é Indianara. Gostaria de saber se o ensino técnico hoje tem reconhecimento no Brasil. E aí, Margarete? Tem sim, Melissa, tem bastante reconhecimento sim, principalmente as profissões regulamentadas, né? Como eu citei há pouco, os técnicos industriais, tem reconhecimento sim. Então, inclusive no Confea, né, existe uma cadeira para os técnicos, né? Lá no Confea tem 3 conselheiros federais que são técnicos, aqui no CREA São Paulo também existem as câmaras, existem o lugar dos técnicos. Eu penso que a valorização, se é reconhecida ou não, depende muito de cada profissional ocupar seu espaço também. E nós temos muitos profissionais técnicos que ocupam esse espaço, e inclusive salarialmente, viu, Melissa? E qual é a tendência do mercado? Quais são as atividades técnicas em expansão atualmente? Olha, a área de indústria, né, principalmente automação, a área de petróleo e gás, a área de serviços, né, que é uma área que tem crescido muito, né, tem ganhado grande proporção no mercado, também é uma área grande. A área de saúde também é um grande bloco de formação e que é necessário que os técnicos atuem sempre. Temos mais uma pergunta de estudante, vamos ver? Boa tarde, meu nome é Rogério. Eu gostaria de saber se o profissional formado pelo ensino técnico sai realmente preparado para o mercado de trabalho. Sai sim, Melissa, ele sai preparado sim. A escola técnica é um grande laboratório para que o aluno consiga exercer sua profissão. O ensino hoje técnico ele é realizado por competências, ou seja, o aluno tem que saber fazer, conhecer a parte teórica, saber fazer, ter atitude para aplicar esse conhecimento em sua atuação, ou seja, no mercado de trabalho. Ele sai preparado sim. Nós temos hoje, eu sou do Centro Paula Souza, né, uma rede das escolas técnicas aqui do estado de São Paulo, e nossos técnicos têm uma empregabilidade de 77%, nossos alunos, nossos segredos. Então é uma grande empregabilidade, eu considero. Temos uma participação aqui do Neto Palma. Ele diz o seguinte: os motivos que fazem de um curso técnico uma ótima chance para entrar no mercado de trabalho são as seguintes: é rápido, é barato e é um curso focado. É isso, Margarete? Sim, ele é focado para a área em que ele está predisposto a trabalhar. Ele é bem direcionado, sim. E rápido, eu não gostaria desse termo rápido, mas eu acho que é condizente com as transformações que nós estamos ocorrendo. Hoje nada é devagar. E qual a carga horária de um curso técnico? Olha, tem 2 modalidades, né? O ensino técnico integrado, né? Que o aluno hoje pode fazer junto com o médio, que leva 4 anos. Tem atender aquele público das pessoas que já fizeram o médio e estão no mercado de trabalho, que é de 1 ano e meio. Ele já tem o médio, por que ele vai fazer o médio novamente, ou vai fazer adaptação de disciplinas? Não, ele parte já para um curso técnico que eleva a sua escolaridade e faz com que ele consiga uma empregabilidade maior e até níveis salariais maiores, Melissa. Isso é bem... Existem dados aqui, até trouxe alguns dados que mostram isso, né? O que a educação profissional faz pelas pessoas, né, em termos salariais. Então eu trouxe aqui para vocês que as pessoas que fazem uma qualificação profissional em média, tá, são dados da FGV, ela ganha em média R$740. Tá? Quem cursa o ensino técnico pode chegar a R$1.258 no mínimo. Então, existe um piso salarial mínimo? Existe assim, Melissa, existe um projeto de lei que está no Senado, onde a Federação dos Técnicos está trabalhando por esse piso salarial, que tem o valor de R$1.940 se for ganho. Tá? Existem hoje os sindicatos, existem toda uma organização sindical dos técnicos no Brasil, com 23 sindicatos, que faz acordos coletivos de trabalho. Eu vou dar o dado
daqui de São Paulo, né, que nós fizemos aqui, o Sintec São Paulo fez na Fiesp um acordo coletivo de trabalho 2010-2011 com piso salarial de R$1.000. Então, o sonho ainda é o projeto de lei com piso salarial, né? Isso é um sonho que nós estamos perseguindo há algum tempo e eu não tenho dúvidas que nós vamos conseguir. E a associação está agindo, então, politicamente para conseguir aprovar esse piso? A associação age junto com a federação, principalmente nas questões de educação, né? Nessa parte, mais a federação mesmo, mas quando precisa de alguma solicitação, informação sobre a educação técnica, nós ajudamos, sim. Agora, o ensino técnico, Margarete, ele é uma boa opção para quem está procurando o primeiro emprego? Sim, é uma boa opção. É uma boa opção. Por quê? Porque o mercado hoje, ele é muito competitivo, Melissa, sabe? Se você chega lá sem nenhuma noção, né, do que área que você quer fazer, ou vai trabalhar em um escritório, né, não sabe o que é, né, atender um público, atender um cliente, ou um processo, isso diferencia o egresso do ensino técnico. Ele já chega sabendo o que ele vai fazer, que área que ele vai trabalhar, como proceder, quais as normas daquela profissão que ele abraçou, então é muito importante. Eu tenho vários casos de alunos meus que iniciam, né, jovens fazendo curso técnico e conseguem bons empregos. É gostoso de ver eles assim, chegam, professor, olha que bacana, consegui meu emprego, a gente ajuda a fazer o currículo, eles mandam por e-mail, e depois aquela vitória, assim, quase no meio do curso pra frente, a gente vê muito isso, Melissa. Ai, é assim, gratificante, né? Sim, estou muito feliz com isso. O Ministério da Educação listou as 7 profissões mais promissoras, são elas: técnico em biocombustíveis, técnico em radiologia, técnico em cozinha, técnico em edificações, técnico em multimídia, técnico em telecomunicações e em agroecologia. É isso mesmo, Margarete? São essas profissões que estão abrindo muitas vagas no mercado de trabalho? Sim, eu incluiria petróleo e gás, que é por conta, né, do pré-sal que foi descoberto agora recentemente, mas são essas sim por conta do cenário que está sendo estabelecido, né, no mercado de trabalho. Então, voltadas para a preservação ambiental, né, no caso dos biocombustíveis, e voltadas também para serviços, né. Eu acho que a área de edificações é uma área assim, mais tradicional, mas que está em expansão por conta do PAC e de outros projetos governamentais. E você é técnica em? Eu sou técnica em nutrição e dietética. E quando que você resolveu e achou que eu quero fazer técnica? Minha história é bem interessante, porque a escola que havia perto da minha casa, né, porque antes, faz um pouco tempo, viu, Melissa, que eu fiz então você tinha que optar pela escola perto da sua casa, não tinha muitas opções como os alunos têm hoje, que é uma felicidade. Então a escola foi a escola onde meu pai estudou, aí meu irmão entrou, e eu falei, não, eu também quero estudar lá, e eu quero curso de nutrição, eu gosto muito da área de saúde. E aí eu fiz o curso, eu entrei como estagiária numa empresa de autopeças e depois eu consegui ficar como efetiva, trabalhei 5 anos, depois saí e prestei concurso no Centro Paula Souza, onde estou até hoje. Eu era auxiliar docente e depois apresentei um projeto na Coordenadoria de Ensino Técnico e hoje eu desenvolvo projetos. Na Central do Centro Paula Souza, meu projeto é de cooperação internacional. Ô Margarete, você pode dar um exemplo de como atua o técnico em edificações? A gente tem um boom da construção civil hoje em dia no Brasil, no Rio de Janeiro em especial, por conta da Copa de 2014, das Olimpíadas, né? Que há muita confusão, assim, o que faz um técnico em edificações? Você pode falar pra gente como ele atua? Sim, o técnico em edificações é um profissional muito importante para o mercado, esse mercado de construção, porque ele pode ser um grande mestre de obras, tá? Se bem aproveitado, e ele vai fazer o gerenciamento de toda a obra, de compra de materiais, da equipe que vai trabalhar com ele, né, da equipe de profissionais que vai trabalhar com ele, dos pedreiros, dos ajudantes. E ele é uma pessoa importantíssima, eu digo, por quê? Porque ele vai saber lidar com esse público, né, do pedreiro, do ajudante, que precisa de um apoio maior técnico, tá, na hora de edificar mesmo, propriamente dita a construção, e ele vai trabalhar junto com a engenharia. Tá? Engenharia que faz o planejamento, né, e ele pode auxiliar nesse planejamento, tá? Porque o técnico dentro da
dentro da hierarquia das decisões, ele está entre o tático e o operacional. E a engenharia fica no estratégico, então ele milita nesse meio campo. Então ele é importantíssimo, ele é um elo assim fundamental. A gente tem uma participação aqui de um internauta, o Neto Palma. Aqui no Paraná, o curso de técnico agrícola é bem promissor. O que faz um técnico agrícola? O técnico agrícola, ele hoje está assim, tem muito campo, né, por conta do agronegócio, né, então essa parte agrícola expandiu muito por conta do agronegócio, e o técnico agrícola ele ajuda, né, as fazendas, os agricultores a desenvolver esse agronegócio, a fazer não só o desenvolvimento da fazenda, mas das famílias que moram nessa fazenda, né, e com toda essa aptidão produtiva que tem esse local, tá? Então é ele que faz tudo isso. Por isso que eu digo que o técnico é um ser transformador. Quem opta por uma profissão técnica, ele tem que optar por um projeto de vida que vai transformar a vida das pessoas, que vai transformar toda a sociedade local onde ele está trabalhando. Margarete, a associação tem um site, tem um telefone de contato? Vou deixar o meu e-mail, Melissa, o site está em manutenção ainda, deixo o meu e-mail, que qualquer contato, qualquer dúvida ou qualquer coisa que nós possamos fazer para ajudar as pessoas, nós estaremos à disposição, que é margarete.d27@gmail.com. E vocês estão preparando algum evento para os próximos dias? Estamos, Melissa. A Associação Brasileira do Ensino Técnico, junto com a Federação dos Técnicos, e existe também uma organização internacional de técnicos, está preparando um evento de meio ambiente que vai acontecer em maio, 19, 20 e 21 de maio. Eu aproveito para convidar todos que estão nos assistindo, você também. Porque é importante, a gente não podemos mais pensar, né, num profissional sem essa questão ambiental. Imagine um técnico de edificações que nós falamos há pouco, fazendo uma obra e jogando todos os resíduos na rua, né? Isso não é mais admissível hoje. Né? Então, precisamos incluir isso. Muito obrigada pela sua presença aqui, Margarete. Espero que você volte outras vezes. A gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta. Existem coisas que estão presentes em nosso dia a dia e a gente nem nota. Mesmo assim, elas continuam ali para trazer mais qualidade de vida e segurança para todo mundo. Por trás de todas essas coisas, existem os projetos, as construções e o mais importante, os profissionais. E para eles existe o CONFEA-CREA, curso de competência e ética. Encontre os profissionais do CONFEA-CREA. Quem usa drogas financia essa escola. Prepare-se. Logo um recém-formado cruza com você. É nóis. É nóis. Pode chegar. Pra firmar. Pra mudar o mundo. Pra firmar. Aprenda esse refrão. O jovem não é problema. O jovem é solução. Solução pra mudar o mundo. Solução. O jovem não é problema. O jovem é solução. A solução do Brasil é o jovem. Pra mudar o mundo.
criar um programa contra drogas, acesse o nosso site. Olá, estamos de volta ao Espaço I. Vamos ver agora quais são as dicas de cursos pelo Brasil. Brasil, Prêmio Internacional para Projetos de Construção Sustentável. Inscrições até 23 de março. Informações pelo telefone 11 5180 8763. E-mail marina.oliveira@holcim.com. Site www.holcimawards.org. São Paulo. Seminário de Gerenciamento de Obras, Tecnologia, Planejamento e Coordenação de Projeto. Local: Millennium Centro de Convenções. Dia 1º de março. Informações pelo telefone 11 2173 2474 ou 2173 2465. E-mail eventos@pine.com.br. E o site www.pine.com.br. Também em São Paulo, segundo Simpósio Paulista de Mecanização em Cana-de-Açúcar. Dias 22 e 23 de fevereiro. Local: Unesp Jaboticabal. Realização: Associação Brasileira de Engenheiros Agrícolas. Informações pelo site www.sba.org.br. Rio de Janeiro. Curso presencial e por videoconferência de estruturas metálicas. Início dia 14 de março, às segundas e quartas-feiras. Carga horária de 40 horas. Horário das 18h30 às 22h30. Palestrante: Glauco José de Oliveira Rodrigues. Público: profissionais de nível técnico e superior da área de óleo e gás. Informações pelo programa Progredir CREA Rio de Janeiro. O telefone é 21 2179 2000. Também no Rio de Janeiro, curso de Fundamentos em Gerenciamento de Projetos. O curso vai do dia 14 de março até o dia 3 de maio, também às segundas e quartas-feiras. Carga horária de 40 horas. Mais informações pelo programa Progredir do CREA Rio de Janeiro. Telefone 21 2179 2000. Ainda no Rio de Janeiro, seminário Fórum Permanente de Acidentes Naturais. Prevenção, Contingência, Emergência e Políticas Públicas. Dia 22 de fevereiro. Horário das 15 às 20 horas. Local: Clube de Engenharia, localizado na Rua Rio Branco, número 124, 22º andar, no centro. Informações pelo programa Progredir, CREA Rio de Janeiro. Telefone 21 2179 2000. Ainda no Rio, curso de Introdução à Geologia do Petróleo. Dia 22 de fevereiro, das 18h30 às 21h30. Palestrante: professor Rogério Antunes Loureiro. Local: Clube de Engenharia, localizado na Avenida Rio Branco, número 124, 21º andar, no centro. Informações pelo programa Progredir, CREA Rio de Janeiro. E agora nós vamos a Brasília saber quais são os detalhes do 6º Encontro de Lideranças. Boa tarde, Aloysio Lopes. Qual o tema do debate desse primeiro dia? Boa tarde, Melissa.
aqui em Brasília, no encontro de lideranças do Sistema Confeia-CREA, que começou hoje às 9h30 da manhã. Mais de 500 lideranças estão debatendo aqui um assunto de uma pauta extensa, que começou hoje e vai até amanhã. Pela manhã, nós começamos com uma palestra do empresário Paulo Afonso Ferreira, ele que é da CNI, Confederação Nacional da Indústria. E ele abordou muito, Melissa, sobre a situação econômica atual do país, os avanços, né, que ocorreram nesses últimos 5 anos e as perspectivas de crescimento e de desenvolvimento do Brasil. Logo depois do Paulo Ferreira, nós tivemos uma apresentação de um técnico do IPEA, do Ronaldo Ceroa Mota. Ele também abordou sobre o futuro do desenvolvimento tecnológico, mas pontuou muito a questão ambiental, a questão das mudanças climáticas e como que essas mudanças estão interferindo no desenvolvimento, seja na interferência ambiental propriamente dita, seja no aspecto econômico, já que as mudanças climáticas criaram um novo mercado no Brasil, que é o mercado de carbono. E agora à tarde já estamos de volta e vamos começar uma palestra dentro de alguns minutos, às 12h40 mais ou menos, que é sobre a temática combate à corrupção no Brasil e no mundo. E a Luísio Lopes, amanhã então, dia 22 de fevereiro, às 9 horas da manhã, acontece a palestra Formulação Estratégica do Sistema Confeia-CREA pensando em 2022. Por que é importante pensar a longo prazo as profissões das áreas tecnológicas? Olha, o planejamento de longo prazo, ele é uma ferramenta importante hoje, né, para o desenvolvimento, para as entidades, até na casa da gente, né, na nossa vida diária, no trabalho, na escola, né. Então, o planejamento de longo prazo, ele é necessário para que todo o custo que se tem, despesas que se tem em função de ações, de atividades econômicas do país, não se perca, né. Se eu tenho um planejamento de longo prazo, uma estratégia bem definida, evidentemente vou ter mais chance de alcançar meus objetivos, né? Então, no Confeia, trabalha-se muito com a ideia do planejamento, né, até 2022, que é o bicentenário da independência do Brasil, né? O governo brasileiro também tem um plano de desenvolvimento Brasil 22, então todo esse planejamento estratégico, a agenda estratégica do sistema profissional e das entidades, ele foi consolidado num documento, né? E já teve uma discussão anterior e vai ser apresentada amanhã. Então, por exemplo, agora à tarde, o debate sobre corrupção, que os internautas poderão acompanhar pelo site do Confeia, o www.confeia.org.br. Esse debate sobre a corrupção, ele está dentro desse planejamento estratégico. Por quê? Porque corrupção é um problema hoje que nós enfrentamos, não só no Brasil, em vários países do mundo. É uma questão que afeta a política, a economia, afeta também, porque não, a nossa cultura. Então, todas as experiências de combate à corrupção, seja do ponto de vista da legislação, seja nas ações de procedimentos, né, em concorrências públicas, por exemplo, todo esse debate que acontece agora à tarde, ele é um dos pontos desse planejamento estratégico, né, que é de ter um desenvolvimento mais seguro, mais sustentável e, por que não, mais ético também, com menor custo e com maior qualidade. Agora, Luísio Lopes, toda a cobertura desse 6º encontro de lideranças vai estar disponível no site do Confeia, não é isso? É verdade. Na verdade, algumas matérias já foram atualizadas agora no final da manhã. No final do dia também teremos, assim como amanhã. E todas essas palestras de hoje e amanhã, Melissa, os internautas também podem acompanhar pela internet. Então, daqui a pouco, assim que terminar aí o seu programa, o Espaço I, as pessoas entram no site www.confeia.org.br e vão assistir, no caso agora das 15 horas, essa exposição de entidades nacionais e internacionais sobre o combate à corrupção. Nós temos uma experiência importante do Reino Unido e outra experiência muito bacana, que é da Colômbia. Não sei se você sabe, Melissa, mas na Colômbia a Transparência Internacional conseguiu fazer um pacto setorial, conseguiu reunir empresas de determinado setor para que estas não aceitassem mais nenhuma medida que levasse à corrupção, ou seja, que não aceitasse, por exemplo, pagar propinas. Nós queremos fazer isso no Brasil também, fazer algumas experiências piloto, para que essas práticas sejam estendidas, para que esse mal da corrupção seja combatido, seja no mínimo reduzido. É uma preocupação hoje que interessa a todos os cidadãos, interessa também aos engenheiros, arquitetos, aos técnicos que lidam com projetos de licitação. O internauta que é de São Paulo sabe, por exemplo, os recentes escândalos envolvendo o metrô de São Paulo.
Nós estamos muito preocupados com a concorrência de obras públicas para a Copa do Mundo. Então, toda essa discussão é muito pertinente, o cidadão precisa participar disso. E como funcionaria, Luiz, esse pacto setorial? Olha, vamos pegar o exemplo da Colômbia. Eles, após discussão com algumas entidades de governo e também entidades profissionais como as nossas, eles convidaram os empresários do setor têxtil, especificamente, e fizeram um acordo, fizeram um protocolo de intenções. E a partir desse acordo, esses empresários, junto com o governo, se comprometeram a adotar medidas de transparência nas concorrências públicas. Uma das formas de ser transparente, por exemplo, aliás, como o próprio nome indica, é prestando contas, informar a sociedade, publicar os resultados, os balanços financeiros, o custo real das obras. Por que hoje em dia muitas obras começam com um determinado preço e chega lá no final com um preço às vezes 5 vezes mais caro, até 10 vezes mais caro? Justamente porque não há um controle. E quando começa a ter transparência, esse controle aparece. Na hora de fazer uma licitação, a exigência de um projeto técnico completo, por exemplo, é uma ferramenta de controle contra a corrupção. Então, na Colômbia, um determinado setor se reuniu, foi o setor têxtil, e conseguiram reduzir em muita corrupção. Agora, precisa ser de vários setores, evidente, não é só nesse. Aqui no Brasil, nós precisamos identificar um setor especificamente. Vamos tomar, por exemplo, um grande setor da nossa indústria, que é o setor da construção civil. Ainda mais se pensarmos novamente nas obras da Copa, das Olimpíadas 2016. É necessário, então, seria legal, seria importante que os empresários dessa área, junto com as entidades profissionais, junto com o Instituto Etos, junto com o Tribunal de Contas, com a Controladoria Geral da União, estabelecesse esse pacto contra a corrupção. A corrupção não pode existir nem do lado público, nem do lado privado. Se tem o corrupto e o corruptor, aquele que compra, aquele que paga, mas também aquele que recebe, essas duas figuras são abomináveis. Vamos pensar em instrumentos para evitar essas situações. Então essas discussões estão sendo feitas agora à tarde e é isso que se quer fazer num futuro bem próximo. Tá certo, então, Aloysio Lopes, muito obrigada pela sua participação aqui ao vivo no Espaço I. Lembrando que amanhã, dia 22, acontece também a palestra Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e Política de Desenvolvimento Produtivo, com o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, e também terá a participação do secretário do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Humberto Luiz Ribeiro. Nós vamos ver agora uma reportagem sobre o novo Laboratório de Realidade Virtual da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Vamos lá? Fazer a visita aqui no Lab 3D? Bom, esse laboratório ele foi inaugurado esse ano, em junho desse ano, e o objetivo dele é para ensino de alunos de graduação, do curso de Engenharia de Computação e Informação. Então, os alunos eles vão chegar aqui, eles vão fazer uso desse laboratório, é um laboratório de informática, Cada equipamento desses tem um software adequado para trabalhar com as diferentes mídias. Então, eles ficam basicamente fazendo trabalho aqui, um trabalho prático, Quando, então, eles acharem que tem algum material já semi-pronto, digamos assim, eles vêm para uma sala, que é uma sala de reunião. Nessa sala, a gente tem um quadro interativo, Eles podem, então, projetar os primeiros trabalhos deles aqui no quadro, aqui só para mostrar um pouco a questão do quadro, Você interage diretamente com ele, E aí eles vão poder exercitar toda a interface que eles criaram lá no laboratório. Quando eles acharem que o trabalho está efetivamente pronto para visualização, então é que eles vão para uma sala principal, que é a sala de visualização. Eu vou mostrar para vocês o que está por trás da sala de visualização, que é uma sala onde a gente tem aqui um equipamento projetado para fazer uma projeção de 2 imagens. Lá dentro, se você ver, tem 2 projetores. Cada um projeta uma imagem com uma pequena diferença de espaço entre elas.
para poder causar o efeito que a gente quer, que é o efeito de 3 dimensões. Como a gente viu ainda há pouco, né, lá atrás a gente então tem os 2 projetores que estão fazendo uma projeção traseira nessa tela aqui que a gente está vendo, quer dizer, para vocês vai estar um pouquinho borrado, né, na medida em que a gente precisa usar um óculos apropriado, que é o óculos que faz efetivamente a gente conseguir projetar em cada olho nosso uma das imagens e, portanto, dar aquela dimensão de 3D, né? Mas acho que dá para ver um pouquinho o que a gente pode fazer aqui com essa projeção. Na verdade, o 3D ele faz parte tanto da realidade virtual aumentada, né? A grande diferença da virtual para a aumentada é que na virtual, todo o seu mundo, por exemplo, esse mundo que vocês estão vendo aqui, ele é totalmente criado pelo computador. Então, ela é virtual na medida em que todos os objetos que estão aqui não são objetos reais. A realidade aumentada, que a gente não está vendo aqui, mas que a gente pode fazer usando mais ou menos os mesmos recursos, você mescla tanto a realidade real, né, como se eu estivesse aqui me filmando e pudesse colocar em volta de mim objetos virtuais. E você mistura, então, essas 2 cenas, né, e hoje, cada vez mais no mundo de entretenimento, é isso que está sendo feito. Né? Você tem um artista, que é efetivamente o ator que está encenando, e atrás dele tem objetos, não só o cenário, como objetos que realmente interagem com ele, que não são reais, são virtuais. Então, a gente chama isso de realidade aumentada, né? E existem várias aplicações, não só na área de entretenimento, mas nas engenharias, de uma maneira geral também. Bom, a gente tem tido muita demanda de engenharia por empresas de petróleo e gás, por exemplo, né, onde a gente tem as plataformas cada vez mais estão sendo, os poços, né, de petróleo estão sendo perfurados a grandes distâncias no fundo do mar, e a gente às vezes precisa fazer um esboço do terreno que a gente está perfurando, né, de como é que vão ficar os equipamentos lá no fundo do oceano, né? Então, você pode usar essa tecnologia baseada nos dados que a gente tem reais e fazer, então, uma espécie de animação, né? E, possivelmente, até mesclar também a realidade real, as imagens capturadas lá no fundo do mar, com equipamentos virtuais que você coloca na mesma cena. Mas existem aplicações muito fortes na área, por exemplo, de manutenção de máquinas, né? Você tem uma refinaria, onde você tem uma série de válvulas e o operador não necessariamente conhece muito bem o funcionamento daquela máquina. Então, com a realidade aumentada, você consegue colocar na máquina real algumas informações virtuais, dizendo, instruindo para o operador exatamente qual é a válvula que ele deve mexer, qual é o botão que ele deve apertar, né? E você tem aplicações também na área de medicina, por exemplo, né? Quer dizer, está sendo feito agora um trabalho bastante interessante, mas assim, ainda merecendo um certo cuidado, que é fazer operações, né, à distância, né? Onde você tem um médico, na verdade, numa cidade, o paciente, obviamente, numa sala operatória, né, com seus assistentes, e ele está fazendo a operação, ele está visualizando, né, o cérebro ou o seio que vai ser extraído por algum motivo, por um câncer, né? Então, ele tem toda a visão real do paciente que está lá, com informações adicionais, por exemplo, vindo de algum exame que foi feito onde tem o diagnóstico preciso de onde é que se encontra um determinado tumor, né? Então, ele vai instruindo tudo por videoconferência, essa operação, obviamente, de novo, tem os assistentes que estão efetivamente fazendo o trabalho local, né? Mas ele, sendo especialista, está numa outra cidade, ele consegue fazer esse trabalho com o apoio dessa tecnologia. Cada vez mais a gente pode esperar maneiras de você interagir com esse mundo virtual, esse mundo de computação,
sem que seja através de um teclado, sem que seja através de um mouse, né? E simplesmente com um toque, simplesmente com um olhar. Já existem várias pesquisas que estão trabalhando no sentido até de tentar perceber a sua emoção através da feição, através, né, de um som, um tom de voz e poder responder automaticamente para você com uma imagem mais agradável, com um som mais agradável, né? Isso tudo já é uma realidade nos laboratórios de pesquisa, mas cada vez mais, é uma tecnologia cara ainda, né? Mas cada vez mais a gente vai poder ver que os equipamentos vão cair em termos de custo e isso vai chegar nos nossos lares, com certeza. E por hoje é só. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana.